Bom dia, meu querido. Graça e paz do Senhor seja sobre a tua vida. É com muita alegria e na presença de Jesus que nós estamos aqui para dar continuidade à nossa meditação na Palavra de Deus sobre a vida, obra e ordem do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Leiva Martins, eu sou seguidor de Jesus, moro em Brasília, Distrito Federal. Este é o canal Novo e Vivo Caminho. E eu convido você que ainda não está inscrito a se inscrever no nosso canal, ativar o seu sinalizador e receber toda semana palavras e meditações bíblicas para a tua edificação. E o que mais o Senhor colocar no nosso coração, a gente compartilha aqui no canal. Seja bem-vindo nessa ministração. E nós estamos seguindo, meditando na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus, sobre a sua vida, obra e ordem. E hoje, dia 10 de março de 2022, nós vamos meditar na quinta verdade sobre Jesus Cristo. E essa verdade, ela declara que Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados. E o texto da Palavra de Deus, com o qual nós baseamos esse entendimento, essa verdade, é o livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 5 e 6, que diz assim: Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então aqui descreve o profeta Isaías, cerca de 700 anos antes da vinda de Cristo ao mundo, ele descreve com detalhes e com perfeição o sofrimento do Messias Jesus, que foi traspassado, ele foi furado, seu lado foi furado, né, com lança, ele foi torturado por amor a nós, né, moído pelas nossas iniquidades, né? Então, o justo sofreu, né, pelos injustos que somos nós. Ele foi moído não porque ele tinha pecado, mas por nossas iniquidades, nossos pecados, nossas falhas. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi castigado para que nós, hoje, pudéssemos experimentar paz com Deus. Amém? A gente andava desgarrado, solto, sem rumo, sem direção. Mas ele nos consolou, nos alcançou, nos resgatou para o seu aprisco, para o seu rebanho. E o Senhor Deus fez cair sobre ele a iniquidade de toda a humanidade. Pense em cada vida que já abriu os olhos aqui nessa terra. Pense nas falhas de todo mundo. Muitas vezes a gente mesmo nem aguenta, né, as nossas falhas. Imagina as falhas de todo mundo, de todas as gerações que já existiram sobre essa terra. Foi esse o peso que Jesus suportou. Foi o preço que ele pagou. Levar toda a iniquidade do mundo inteiro. E de fato, ele morreu pelos nossos pecados. O propósito da vinda dele a esse mundo foi passar por essa morte, levando sobre si nossas falhas, nossos erros, para que hoje a gente pudesse ter vida. Então, eu coloquei aqui na parede algumas consequências do nosso pecado e algumas soluções que Deus Pai, por meio de Jesus, proporcionou para os pecados, né, para as consequências do nosso pecado. Né? Então vamos ver aqui rapidamente, né, as consequências aqui do meu lado esquerdo. A primeira consequência é a ira de Deus sobre nós. A primeira consequência quando nós pecamos é a ira de Deus que cai sobre nós. Por quê? Porque o projeto original do homem, né, o conceito de Deus sobre nós, não incluía o pecado. Nós não fomos feitos para o pecado, né? O pecado foi uma degeneração do projeto original. Foi uma desconfiguração do projeto original.
Mas o que está na mente de Deus, o que sempre esteve na mente de Deus para o homem, foi viver em comunhão com Ele, foi viver em santidade com Ele. Então o pecado nunca esteve no plano de Deus para a nossa vida. Então o pecado, ele traz ira, ele traz a ira de Deus sobre nós. Imagine você que criou algo precioso, você inventou algo precioso e você tinha uma ideia, um projeto para aquilo. Quando você vê esse bem precioso se degenerando e não cumprindo a ideia, não cumprindo o propósito, você se frustra, você se entristece, você até se ira. O que deu errado, né? É a pergunta que às vezes a gente faz, né? Tanto esforço, tanta criatividade, tanta expectativa e deu errado, né? Da mesma forma, é o Senhor conosco quando nós falhamos, erramos o alvo por meio do pecado, né? Porque o projeto original de Deus não era o pecado para nós. Então, por isso, o homem, quando ele ofende a santidade de Deus, né? Paulo fala muito disso lá em Romanos, ele chama o pecado de ofensa, né? Romanos 5, porque de fato é uma ofensa contra o nosso Criador. Todo pecado é uma ofensa contra o nosso Criador. E é assim muito interessante porque não apenas ofende o Criador, mas o pecado ofende a nós mesmos, né? Porque nós somos imagem dele, né? Então, o pecado ele traz essa ira de Deus por conta dessa ofensa que nós causamos ao coração dele, à santidade dele. Então, primeira consequência, a ira de Deus. Romanos 1,18 fala disso, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. E qual a solução para o pecado? É a propiciação. Romanos 3,25 fala disso. Pode ser uma palavra um pouco difícil, propiciação, mas ela significa que Deus se torna novamente favorável. Deus se torna novamente propício, né? Disponível para nos abençoar, para ter comunhão conosco, né? A propiciação é um ato, né, que faz com que Deus se torne novamente favorável, disponível para nos abençoar, para ter comunhão conosco, né? E a Bíblia diz que Jesus é essa propiciação pelos nossos pecados. Romanos 3,25 diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, Deus propôs que Cristo fosse essa propiciação pelos nossos pecados, aquele que iria desviar sobre a humanidade a ira de Deus por conta do pecado. Cristo realizou isso por meio da sua morte, né? A morte de Jesus na cruz aplacou essa ira de Deus, né? E agora Deus se torna novamente propício a cada um de nós. Amém? Nenhum de nós poderia fazer isso, nem por nós mesmos, nem por ninguém, mas Jesus fez. Aleluia. Glória ao Senhor. A segunda consequência do nosso pecado, a morte eterna. Romanos 6,23 fala disso. A morte eterna. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, outra consequência é a morte eterna. E a morte eterna, na verdade, ela é uma separação eterna de Deus. Sabe por quê? Porque nenhum de nós vai morrer definitivamente. Nós viveremos para sempre, ou com Deus ou sem Deus, né? Então, a morte eterna é justamente essa eternidade sem a presença de Jesus, sem a presença do Pai conosco, né? Essa é a morte eterna. Então, a morte física ou a vida física é pouca coisa diante da eternidade, né?
Só que a morte física ou a vida física, elas são importantes porque aqui você define o seu futuro eterno. Aqui você define se você nasce só uma vez e morre duas, ou se você nasce duas vezes e só morre uma, né? Quando você nasce uma vez só, você só nasce da carne. E aí você morre duas vezes. Você morre na carne e morre eternamente. Mas se você nasce duas vezes, você nasce da carne e nasce do espírito, aí você só vai morrer uma vez. Você vai morrer só fisicamente, porque espiritualmente você não morre mais. Porque você vai viver a vida eterna com Cristo. Amém? Então, o homem foi condenado à morte eterna. Mas a morte de Jesus, ela foi uma morte de substituição, né? Ele morreu por nós, ele morreu por mim, ele morreu por você. Quem era para estar na cruz, quem era para pagar o preço, era cada um de nós, né? Aquele que foi crucificado com Cristo, aquele ladrão, ele reconheceu isso. Nós estamos aqui porque merecemos, mas esse aí, mal nenhum fez, ele não merece. Nós merecemos o nosso castigo. Ali ele reconheceu, eu estou no lugar que eu deveria estar mesmo, porque eu sou ruim, eu sou pecador, né? Aquele homem reconheceu isso. E viu em Jesus inocência, pureza. Viu que Jesus estava morrendo pelos outros e por causa dos outros. E aí ele creu na mensagem de Cristo. Com certeza aquele homem já deveria ter ouvido do Senhor, mas a conversão aconteceu ali, nos momentos finais da sua vida, né? Então, a substituição, Jesus morreu substituindo cada um de nós ali na cruz, né? Nisso foi um sacrifício, né? Nisso a morte de Jesus foi um sacrifício. Sacrifício é quando uma outra vítima perde a sua vida, né, no lugar de quem está ofertando, né? Então, uma outra vítima perdeu a vida, e essa vítima foi Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu por nós. Efésios 5:2 fala disso, né? Vamos ler rapidamente lá. Efésios 5, versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém? Essa foi a obra que Jesus fez ali. Terceira consequência, escravidão. Escravidão. Efésios 2, de 1 a 3, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, éramos filhos da ira, fazíamos cegamente, de uma maneira como escravos, né? A vontade da carne e dos pensamentos, sem escolha, né? Nós fazíamos isso. E nessa condição foi que Jesus nos encontrou, escravos da nossa velha natureza e escravos do maligno. Mas ele veio nos redimir. Redenção é a solução para essa escravidão, né? Semelhante a alguém que vai lá e paga o preço mesmo por alguém que está escravo, para libertar aquela pessoa. Romanos 3, 24 fala disso, dessa redenção que nós obtemos em Jesus. Amém? Romanos 3, 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Em Jesus há redenção. Em Jesus há poder para nos resgatar da escravidão do pecado, né? Seja ela que tipo for, seja o cativeiro que for, né? Em Jesus há
redenção para nos tirar do cativeiro. Aleluia! Então essa é a morte de Jesus, realizou isso na nossa vida. Ele nos resgatou da escravidão de Satanás e do pecado. Então é injusto que você ou eu soframos nas mãos do diabo ou do pecado. Isso agora é injusto, porque Jesus, né, na sua justiça, ele garantiu redenção para nós. E aí nós devemos agora nos apropriar dessa obra na cruz para sermos vencedores e mais do que vencedores em todas as coisas. Aleluia. E a última consequência que eu listei aqui, a perda da comunhão. A perda da comunhão. Aí a gente coloca esse versículo de Isaías 59:2, né, que fala dessa quebra da comunhão. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Né? Então, o pecado, ele fecha o céu sobre nós. Nós oramos, buscamos e não encontramos resposta, porque o céu está fechado, a comunhão está fechada por conta do pecado. As nossas iniquidades encobrem o rosto de Deus de sobre a nossa vida, né? Mas o arrependimento, ele cura essas coisas, né? Então, qual a solução para resolver essa quebra, essa perda da comunhão? É a reconciliação. Então, Jesus, ele nos reconciliou com o Pai, né? Quando ele abriu os braços naquela cruz ali, ele deu a sua mão ao Pai e deu a sua mão à humanidade e se tornou essa ponte, esse elo entre os que antes estavam afastados. Por meio de Jesus Cristo, nós fomos reconciliados com Deus e temos comunhão, livre acesso ao trono da graça do nosso Deus e Pai. Aleluia! Jesus rasgou o véu da separação, né? Aquilo que nos impedia de ter acesso à glória de Deus. Jesus rasgou de alto a baixo e agora o novo e vivo caminho foi inaugurado por meio de Jesus. Nós podemos ter plena comunhão com Deus. E da mesma forma que nós temos plena comunhão com Deus, nós também recebemos esse ministério da reconciliação. É o que a palavra nos diz nesse texto de 2 Coríntios 5, 18-20. Que diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aleluia. E o 21 diz: aquele que não conheceu pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, Jesus, né, fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Poderosa essa salvação. Poderosa essa morte de Jesus pelos nossos pecados, porque por ter vivido uma vida perfeita e irrepreensível, como nós já falamos em outras ministrações, ele pôde se tornar um intercessor qualificado por toda a humanidade, né? Um intercessor de qualidade que pôde levar sobre si todo pecado, toda transgressão, toda dor, toda maldade, toda maldição, Jesus levou sobre si. E com isso, ele tirou essa culpa, esse pecado, esse véu, né, que fazia separação entre nós e Deus. E hoje nós podemos novamente, graças ao seu sangue precioso, ter acesso ao trono da graça de Deus Pai. Por isso que a palavra de Deus diz, né, que nós devemos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Né? Se você lavar qualquer coisa no sangue de qualquer animal, não vai ficar branco.
vai ficar vermelho, né? Mas quando nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, elas ficam mais alvas do que a neve, como diz a palavra de Deus lá em Isaías capítulo 1. Então, esse é o convite da salvação em Cristo Jesus, né? Se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, você será salvo, diz a palavra de Deus. Quem confessa com a boca verdadeiramente é porque crê no coração e aí é salvo. E aí esse sangue precioso cai sobre a sua vida, te purificando, te salvando, te libertando de você mesmo, do mundo, do diabo e de tudo aquilo que é ruim na nossa vida. Restaurando a nossa vida à imagem, ao projeto original do coração de Deus para cada um de nós. E esse projeto não é outro, é sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. O projeto é sermos semelhantes a Cristo. E é isso que Deus vem restaurar por meio da morte sacrificial de Jesus pelos nossos pecados. Amém? Vamos orar. Se você ainda não reconheceu que Jesus Cristo morreu pelos teus pecados, eu quero convidar você a fazer isso hoje, agora, aí onde você está ouvindo essa palavra. Você pode dobrar os seus joelhos, se não for possível, o seu coração e a sua vontade, a sua mente diante do Senhor, e reconhecer que você é um pecador que precisa de perdão de Deus, que precisa de resgate do Senhor, que precisa de libertação de Deus, né? Precisa se reconciliar com o Senhor Jesus. E dessa forma, você reconhecendo o sacrifício de Jesus sobre a tua vida, reconhecendo o poder deste sangue sobre você, você será salvo e você será adotado na família de Deus, né? Tendo Jesus como teu Senhor, aquele que governa a tua vida, e como teu Salvador, aquele que te livra da morte eterna e te traz para a vida eterna. Amém? Então, se você nunca fez essa oração, faça essa oração aí enquanto nós estivermos orando, e eu creio que o Senhor está ouvindo, né? Aquele que confessa Jesus diante do Pai, né? Jesus disse, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, né? Aliás, aquele que confessa Jesus diante dos homens, né? É o que a Bíblia diz. Eu, Jesus, o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então faça isso nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa tão grande salvação, por essa morte sacrificial por nós, por essa morte que nos trouxe redenção, reconciliação, por essa morte que nos tornou novamente, Senhor, alvos, ó Pai, favoráveis, ó Pai, para receber as bênçãos e a comunhão com Deus. O Senhor se tornou novamente propício, favorável a nos abençoar por meio da tua morte. Nós estamos aqui nessa noite reconhecendo e agradecendo essa tão grande salvação que veio pela tua morte, Senhor Jesus maravilhoso. Ó Deus, e aquelas pessoas que estão aqui ouvindo, Senhor, essa mensagem, Deus, que estão fazendo essa oração pela primeira vez, eu te peço, Espírito Santo, que gere arrependimento, mudança de atitude, de mente e de coração em cada um, Senhor. Perdoa, Senhor, cada pecado, cada falha, cada iniquidade, Senhor, em nome de Jesus. Tira, Senhor, cada um, Senhor, da morte para a vida, Senhor. Escreve seus nomes no livro da vida do Cordeiro, que há de ser aberto naquele último dia, Senhor, para a salvação. E assim, ó Pai, que o Senhor possa acolher a cada um na tua família e no teu reino nessa noite, Pai. Assim nós oramos, assim nós declaramos, ó Pai, a tua vitória. Assim nós te agradecemos por tão grande e preciosa salvação em nossa vida. Aleluia. Assim oramos, confiados no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom meditarmos na salvação em Cristo. Amém. Aleluia. Obrigado, meu querido, por ter ouvido essa palavra, suportado essa palavra em amor, né? Agradeço você que tem acompanhado as ministrações. Se fez sentido para você,
Peço que você multiplique essa mensagem para pelo menos 3 pessoas que você convive, que você ama, né? Espalhe essa mensagem pelos 4 cantos da terra. Amém? É tempo de fazermos a obra do Pai enquanto é dia, né? Porque a noite vem quando ninguém poderá trabalhar. Então vamos trabalhar enquanto é dia, em nome de Jesus. Obrigado. Com a graça de Deus, se o Senhor assim nos permitir, na outra quinta-feira nós continuaremos essas ministrações. E antes disso, também na segunda-feira, nós continuamos comentando a leitura bíblica anual que nós temos feito, tá bom? Fique com Deus, um bom restante de semana, fique na paz e seja luz.